Eu queria que você aproveitasse e abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, verso 17, diz o seguinte: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse texto mostra que a ira de Satanás em meio a grande conflito. Mas deixa eu fazer algumas perguntinhas para vocês, ver se vocês conhecem bem o texto. Deixa eu ligar aqui. Quem é o dragão? Quem é? Satanás, o diabo, a antiga serpente, chamada diabo e Satanás. Ótimo. Quem é a mulher? Oh, igreja. É a minha igreja, né? São fera. É a mulher. Só que a mulher é a igreja, e aqui eu vou botar uma foto boa da igreja, uma igreja bonita aqui, né? Nossa. A mulher é a igreja. Quem são os descendentes da mulher? Geralmente, quando a gente fala de descendente da mulher, e principalmente no capítulo 12, no início, nós temos referência a Jesus Cristo. Mas, nesse momento, não é Jesus Cristo, por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque está falando no plural, e depois, porque ele faz essa referência usando que essa descendência tem duas características. Guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus. Então, a descendência são os membros da igreja. Somos eu e você. Agora, mais uma perguntinha. Por que Satanás está irado contra eu e você? Eu sei que o texto ele traz uma resposta ali que é rápida para a gente. Quando a gente lê ali, a gente diz, não, Satanás está irado porque nós guardamos os mandamentos de Deus. É claro no texto. Gente, mas será que é só por nós guardarmos os mandamentos de Deus? Eu conheço algumas igrejas que guardam mandamento também. Não sei se você já ouviu falar dos batistas do sétimo dia. Sim, né? Você sabe que existe assembleianos do sétimo dia? Tem até espíritas do sétimo dia. Sério? Então a gente não pode se basear unicamente só na guarda do mandamento. Tem alguma coisa muito mais profunda do que isso. Eu não posso analisar esse texto de uma maneira rasa. Eu tenho que me aprofundar um pouquinho. Tem um texto que eu gosto de usar de conexão com ele, que está no livro de Mateus, capítulo 4. Abra lá em Mateus, por favor, sua Bíblia. Mateus 4. Eu quero ler com você do verso 8 ao verso 10. E com esse texto eu consigo entender um pouquinho de Apocalipse 12, 17. Mateus 4, verso 8 ao verso 10, diz assim: O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O grande conflito tem a ver com a adoração. O grande conflito tem a ver com a adoração. Lá em Apocalipse 12, 17, a questão de guarda de mandamento, a obediência é por adoração. Ninguém aqui, eu tenho certeza que ninguém aqui guarda mandamento para se salvar. Nós guardamos os mandamentos de Deus em referência à adoração. A obediência tem a ver com a adoração. Eu preciso, então, entender o que é adoração. E pensar, será que eu estou adorando a Deus? Será que nós estamos adorando a Deus? Pastor, nós estamos aqui na igreja hoje, nós estamos adorando a Deus. Será mesmo? Vamos tentar entender um pouquinho o que Deus espera como adoração de nós? Nós precisamos entender de duas maneiras. Eu quero estudar com vocês hoje a adoração antes da queda, a adoração pós-queda e a adoração em nossos dias. Então, para nós entendermos um pouquinho a adoração antes da queda, eu convido você lá para Gênesis. Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler aqui o verso 16 e 17, tá? Diz assim:
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A adoração novamente tinha a ver com a obediência, mas obediência do quê? Agora na questão de comer e não comer. Parece tão fácil, né? Era só não comer. E era mais fácil do que nós podemos imaginar. Alguns estudiosos dizem que o próprio Jardim do Éden poderia ser maior que o próprio estado do Rio Grande do Sul. Era um jardim gigante, cheio de árvores frutíferas, todas as árvores que você pode imaginar. Lá nós tínhamos laranja, uma laranjeira cheia de árvores. Lá nós tínhamos também jabuticaba, não sei se alguém gosta de jabuticaba aqui. Olha que pé bonito de jabuticaba, né? Como é que... Eu acho que eu passaria a tarde comendo só um negócio desse daí, né? Nós tínhamos lá também jaca, quem gosta de jaca? Alguém aqui gosta de jaca? Só para avisar vocês aqui. Aqui na Umbu, aqui ó, na esquina com a Roca Laje, tem um pé de jaca. Maravilhoso, tá? Ele não amadurece, mas se você fizer, pegar jaca e fizer carne de jaca, uma hora dessa você pede receita da minha mãe, tá? Ela tem uma receita ótima de carne de jaca, tá? Tá certo? Tinha também manga. Nós tínhamos nectarina, eu acho que é nectarina, ou talvez ameixa, né? Nós tínhamos até pitomba. Alguns não conhecem, gaúcho não sabe nem o que é pitomba, né? Pitomba, sabe que a pitomba muito gostoso, sabe? Então nós tínhamos muitas frutas lá. Deus era o dono de tudo. E ele podia ter dito assim, ó, vocês podem comer de uma árvore do jardim, de nenhuma mais. Mas Deus é bom, e ele disse, você pode comer de todas, menos de uma. Qual árvore? O conhecimento do bem e do mal. E vocês conhecem a história da árvore que estava no centro do jardim, que eles não podiam comer, eles foram lá, tomaram e comeram. Por muito tempo eu fiquei tentando entender qual foi o erro deles aí, qual foi o pecado deles. E alguns anos atrás eu entendi plenamente que quando você toma algo que não é seu, você se torna um. E de quem era todas as árvores? De Deus. Deus disse para não pegar daquela. Quando você pega, você é um quê? Um ladrão. Eles roubaram a Deus. Foram expulsos do jardim. Você conhece a história, graças a Deus, logo depois tem Gênesis 3,15, que mostra a esperança de um Salvador. Mas eles foram expulsos do jardim. E veio o pecado, e a adoração mudou. A adoração se tornou diferente depois. Mas antes de continuar falando de adoração, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós culpamos Adão e Eva pela situação que nós vivemos hoje. Puxa, pastor, era tão fácil, mas só comer, não comer. Gente, nós temos tanta informação hoje também, nós fazemos tanta coisa errada, sabe? Eu não me arrisco a culpar Adão e Eva. Até no comer e não comer. Não sei se você já conheceu, já leu um livro, ou você conhece, um livro chamado Conselhos sobre Regime Alimentar. Já ouviu falar desse livro? Já leu? Se você já leu, você sabe que ele tem muita coisa ali que nos informa para o nosso bem, para ter uma melhor adoração. E eu vou me arriscar a falar uma coisa agora aqui, que talvez muitas vezes a gente não tem coragem de falar, a gente não se arrisca, mas eu vou ter. Eu acho que vocês são minha família, né? Se eu não puder falar com vocês, eu vou falar com quem, né? Às vezes a gente, na questão de alimentação, nós nos equivocamos um pouco em algumas coisas. E erramos na análise. Tem algumas coisas que Deus nos desaconselha a nos alimentar. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Todo mundo sabe aqui, dentro, que comer carne não faz bem. Né? Não faz bem. Não estou dizendo que é ruim, tá? Estou dizendo que não faz bem. E nós temos o conselho no Espírito de Profecia para não se comer. Mas no mesmo Espírito de Profecia que diz que não pode comer, que não aconselha não comer carne, nenhuma página do Espírito de Profecia diz que comer carne é pecado. E, por favor, não saiam daqui dizendo que o pastor Rogério disse que pode comer carne, tá? Não é que é porque eu não sou mais departamental de saúde que eu estou dizendo isso. Não, eu estou dizendo que não é pecado. Não. O conselho é não coma, mas não é pecado. Doce.
Você gosta de doce? Acho que como todo bom gaúcho, né? Gaúcho gosta de doce, né? Eu morei alguns anos na Bahia e lá não tem muito doce, mas aqui tem doce, tem doces maravilhosos, tem pudim, tem ambrosia, tem cassata. Tem que dar água na boca, né? Comer doce não faz bem. Os diabéticos aqui que digam isso, né? Não faz bem. Há um conselho nesse livro, o Conselho de Regime Alimentar, para não se comer. Mas comer doce também não é pecado. Ninguém vai morrer se comer uma fatiazinha de pudim no mês. O problema é que é comer meio pudim, né? Comer o meio, mas um pudimzinho. Não é pecado comer doce. Com moderação. Até mel tem que ter moderação. Mas tem uma coisa que nesse mesmo livro diz que é pecado. E aí cai no nosso calo aqui, nós aqui, a maioria que está aqui. Tem um texto, eu vou apresentar para vocês agora. Aqui estou falando do julgamento, o cara está julgando, né? Esse texto aqui, não sei se dá para enxergar bem. Olha só, o que é pecado? Tomar chá e café é pecado. Condescendência prejudicial, que, como outros males, causa dano à alma. Esses diletos ídolos criam estímulos, ação mórbida do sistema nervoso. E cessada a influência imediata dos estimulantes, há uma depressão abaixo do normal na mesma proporção, que suas propriedades estimulantes se elevam acima do normal. Conselho sobre o regime alimentar, página 425, terceiro parágrafo. Isso é forte, viu? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Não sei quem toma café, não interessa. Mas deixa eu fazer uma parte. Quando fala chá ali, não se preocupe, não está falando de chá de camomila, de erva cidreira, né? Essas coisas. Não é isso, não. Está falando aqui de outro chá. Qual é o chá que está falando mesmo? Chá preto, chá mate. Chá mate, pastor, chá verde, chá mate. Quando fala de chá mate, está falando do chimarrão. Eu sou gaúcho. Gente, eu sou gaúcho também. Gosto de ser gaúcho. Gosto de uma pilcha, sabe? Tabota, bombacha. Sou maragato. Tá. Acho bonito o sistema da cuia, né? A cuia é uma coisa bonita, né? Ela é bem feita, uma coisa de tradição, assim. Gosto daquele cheiro no mercado, quando a gente passa no corredor das ervas, ali, aquele cheiro de erva mate. Mas enquanto não inventarem um mate desmatificado, eu não vou tomar chimarrão. Seria uma boa, né? Puxa, inventaram tanta coisa, né? Por que não um mate desmatificado? Mas aqui é bem claro, é pecado. Gente, é pecado. Eu falo aqui com dor no coração, porque eu sei que isso pode... Eu não tô, se um dia se eu for na tua casa e você estiver tomando chimarrão, tomando café, eu não vou te julgar. Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Mas se eu não falo sobre isso aqui, o teu sangue pode recair sobre mim. Isso é muito importante. E pior que o pecado, se é que pode haver alguma coisa pior que o pecado, é desculpar o pecado. Algumas pessoas falam, eu tomo chimarrão porque é diurético. Gente, diurético é água. Ontem eu estava lendo sobre isso. Chimarrão não é diurético. Incrível que pareça. Se a pessoa passa o dia tomando chimarrão e não toma água, ele vai desidratar. Vai desidratar. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior índice de depressão no Brasil. E algumas pessoas que estão estudando isso já estão dizendo que a culpa é do chimarrão. Nós temos que repensar sobre isso. Não desculpe o pecado. Você e eu pecamos, é normal. Mas chegue em casa e ore, Senhor, me ajuda. Eu não consigo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Me ajuda. Alguns colocam isso, né? Fé. Mas não dá, não combina. Gente, eu estou falando com todo amor e carinho, viu? Todo amor e carinho. Que nós precisamos cuidar disso. Deus, não podemos julgar Adão e Eva. Deus está nos advertindo. Que Deus possa te ajudar. Eu abri esse parênteses, coloquei ontem esses slides ali, porque Deus tocou meu coração para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Coisa rápida, porque eu sei que você não precisa disso às vezes. Você entende. Você não precisa nem de explicação por que não deve tomar chimarrão. Não deve tomar café. Porque nós, adventistas, sabemos que Deus, quando fala essa palavra, está falado. Eu digo para você, perguntar para mim, por que não come carne de porco?
Alguns explicam, né, que tem um vermezinho que vai para a cabeça lá, o porco é hospedeiro temporário, o ser humano é hospedeiro definitivo, e mata. Gente, sabe por que eu não como carne de porco? Porque Deus diz para não comer. E ponto. Por que eu não tomo chimarrão, apesar de ser gaúcho, gostar do cheiro e ter saudade do sabor? Porque eu não tomo porque Deus diz para não tomar. Eu não gosto. Não gosto de café. Não tomo porque Deus disse para não tomar. Não como carne de porco porque Deus disse para não comer. Só por isso. Fechando parênteses, vamos adiante? Adoração pós-pecado. Na página seguinte, no capítulo 4 de Gênesis, ali no verso 3 a 5, olha só o que diz como é que era o sistema de adoração pós-pecado. Depois, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Por que Deus fez diferença nessa questão de oferta? A gente já dá para entender que o sistema de adoração mudou. Passou na obediência, no caso da oferta. Oferta entrou. Ontem, acho que foi ontem, uma pessoa me perguntou: o que tem prioridade? O que deve imprimir na adoração? Dízimo ou oferta? Nunca ninguém tinha perguntado sobre isso, e eu, na hora, comecei a pensar: a oferta foi instituída só após o pecado. O dízimo, nós podemos dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o dízimo da parte de Deus ali. Não se deveria mexer, era a parte de Deus, era dele. Mas a oferta foi instituída após o pecado, como sistema de adoração. Os dois irmãos trouxeram o que tinham de melhor. Então, por que Deus não aceitou o melhor de Caim? Escuta uma coisa. Deus nunca te pediu o teu melhor. Deus pediu a tua adoração. Até porque eu não tenho nada de melhor para dar para Deus. Deus, ele pede do jeito que ele quer, que ele deseja. Caim sabia disso. Caim foi criado pelos mesmos pais que Abel foi criado. Caim era mais velho, teve mais tempo de convivência com Adão e Eva. Caim tinha que ter dado exemplo. Ele levar algo diferente daquilo que Deus pediu foi um ato de rebeldia. Um ato de rebeldia. Só que nosso Deus é misericordioso. Se nós continuarmos ali adiante, você vai ver um texto que ele traz algumas informações interessantes. Eu vou ler o texto 2 vezes aqui, tá? Olha só o que diz aqui no verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Por que eu escrevi esse mesmo texto abaixo? O texto original, no hebraico, ele traz, as palavras aí são palavras bem difíceis de se traduzir. Porque o pecado jaz à porta, só que quando você busca as palavras originais ali, não vou citar as palavras, mas a tradução humilde feita aqui, eu leria o texto da seguinte maneira, de uma maneira mais fiel ao original. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pagamento pelo pecado está deitado à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que me dá a entender é que Deus colocou um cordeiro à porta do Éden. As ofertas eram feitas à porta do Éden. Então, o pagamento pelo pecado era o cordeiro. Deus providenciou para Caim o meio pelo qual ele deveria adorá-lo. Que Deus misericordioso, maravilhoso, né? Caim não levou, mas Deus providenciou o meio. Mas Deus não fez isso só com Caim. Deus não fez isso também com Abraão. Deus não providenciou o meio pelo qual Abraão deveria adorá-lo, quando colocou um cordeiro no lugar de Isaac. Deus não faz isso conosco hoje. Deus não providencia os meios pelo qual eu devo adorá-lo.
Gente, o sistema de pós-pecado é o sistema da oferta. Hoje nós não ofertamos mais cordeiro, porque Jesus já veio, o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, já veio e já morreu. Mas o sistema de oferta continua. E o sistema de oferta é ainda hoje o meio pelo qual adorar a Deus. No livro Conselho sobre Mordomia, página 18, no último parágrafo, a irmã White diz o seguinte: Deus não precisa de nossas ofertas. Não precisa mesmo, Deus é o dono de todo o ouro, toda a prata. Mas Ele nos dá o direito de ofertar para ajudar ao próximo. Aí ela continua dizendo assim, depois de citar um texto de Salmos, ela diz assim: é a oferta a única maneira, olha só, a única maneira de demonstrarmos amor e gratidão a Deus. E ela termina dizendo: e Ele não proveu outra maneira. Então, para mim, esse é o sistema de adoração, ainda hoje. A oferta é a única maneira de demonstrar amor e gratidão a Deus. Então, como hoje eu posso realmente adorar a Deus? E eu quero ler com você um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, que nos explica de como nós devemos, ou podemos, adorar como Deus deseja ser adorado. O texto diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Eu vou partir esse texto e colocar alguns textos de profecia para a gente estudar ele passo a passo. Primeira parte, no primeiro dia da semana. Pô, então quer dizer que eu tenho que trazer oferta só no domingo, né? Só no culto do domingo? Não é isso que o texto quer dizer. Exceto esse texto, todos os demais textos da Bíblia que falam de primeiro dia da semana estão diretamente ligados ao domingo que nós conhecemos, o primeiro dia de semana literal. Só que esse texto não. Se você ler o verso 1 e todo o capítulo, você vê que o contexto do texto é a oferta. Então, Paulo tinha alguma referência da oferta. E aí acontece o seguinte: hoje em dia, eu e você devolvemos nosso dízimo e oferta do salário. Só que o meu e o teu salário são pagos ao final do mês de trabalho. Você primeiro trabalha e depois você recebe, não é assim? Você começou um emprego hoje, você já sai ganhando? Não. Você trabalha e depois do trabalho você recebe o seu salário. Nos tempos de Paulo, nos tempos do Império Romano, principalmente na área do Império Romano, havia um pouco de diferenciação. Você primeiro recebia o salário e depois trabalhava. É mais ou menos assim: eu sou um construtor. Aí o pastor Denison e a Suelen me contratam para construir a casa deles. E eu faço um orçamento, construção da casa, material, mão de obra, vai dar 100 mil reais. Eles viriam com dinheiro e me pagariam à vista. E eu começaria depois do trabalho. É assim que funcionava. Você pode até pensar, né? Puxa vida, isso aí ia dar gente sumindo no mundo, né? Você tem que entender duas coisas. Primeiro, não era Brasil. E o segundo, era Império Romano. Quem roubava, acontecia duas coisas, geralmente. Se fosse romano, era guilhotinado. Se não fosse romano, era crucificado. Então, geralmente, não tinha muita gente que roubava, sabe? Quando roubava, era uma vez só. O cara nunca mais roubava depois. Então, funcionava, tá? Naquela época. O que Paulo quer dizer aqui? No primeiro dia da semana de trabalho, no primeiro momento você recebeu o seu salário, faz o quê? Separa. É isso que Paulo está querendo dizer. Separa. Assim funciona com dízimo. Por que não vai funcionar com a oferta? E você sabe, né? Se você não separar dízimo e oferta quando recebe o salário, vai sobrar dinheiro? Não sobra nem passar um mês. Mas se fizer o contrário, separar dízimo e oferta, logo no início, o dinheiro dá e sobra. Sabe que Deus é misericordioso demais. Por isso que ele diz: provai-me nisso. Malaquias, capítulo 3, verso 10, é o único texto bíblico que Deus pede para ser provado. Não há outro texto. Só sobre esse assunto. Olha, devolve e me prova. Prova para ver se eu não vou te abençoar. Então, primeiro dia da semana, separa aquilo que é de Deus. Cada um de vós. Quando chega essa parte, diz que cada um de vós é uma sentença estranha, né? Ela é singular e plural ao mesmo tempo, né? Porque vós é plural. Cada um de vós diz que são todos que devem ofertar individualmente.
Mas como assim individualmente? Não. O esposo devolveu a oferta, a esposa tem que devolver? Cada um de vós. O pai e mãe devolveram a oferta, o filho tem que devolver? Cada um de vós. Pastor, mas criança não tem renda. Eu sei que não tem renda, mas devia ter. Não estou mandando botar na beira do sinal, tá? Não é isso. É que todo pai e mãe, vô, tio, tia, deveria ter a obrigação de dar uma mesada para os filhos. Ou eu tenho um trabalho em casa para que ele pudesse, pedagogicamente, retirar aquilo, a parte de Deus. Devolver os 10%. Nem que seja R$5 por mês, tá? Mas, pastor, o que faz com R$5 por mês? Não faz nada, não faz nem por dia, mas devolve, dá para ele poder tirar os 50 centavos de dízimo, 50 centavos de oferta e ainda fazer uma poupancinha. Com mais 50 centavos, eu aconselho. Nós precisamos aprender. Eu tive muita dificuldade a vida toda para poupar. A gente não tinha costume de... Quando eu comecei a pegar o gosto por poupar, Deus abençoou. Olha só o que diz aqui alguns textos. Eu vou ler para você, está um pouquinho apagado. Sobre economia, tá? No estudo dos números, deve o trabalho ser prático, que se ensine cada jovem e criança não simplesmente a resolver problemas imaginários, mas fazer com precisão as contas de seus próprios ganhos e gastos, que aprendam o devido uso do dinheiro, usando e que seja suprido por seus pais, quer seja ganhe por eles mesmos. Aprendam os moços e moças a escolher e comprar sua própria roupa, seus livros e outras coisas necessárias. E fazendo um registro de suas despesas, aprenderão, como não o fariam de qualquer outra maneira, o valor e o uso do dinheiro. Tem um pastor amigo meu que ele diz que não dá presente de Natal, aniversário para os filhos. Os filhos deles um tem 6 anos, outro tem 10. Ele não dá presente. Ele dá uma mesada, até um valor um pouquinho alto, para que eles aprendam a juntar dinheiro para chegar no aniversário e eles comprar o presente deles. Ensinando o filho a guardar o dinheiro, a poupar, para ter aquilo que ele quer. Não é assim que é a vida? E nós ensinamos nossos filhos diferente do que a vida exige. Próximo texto aqui. Este ensino auxilia-los a distinguir a verdadeira economia da mesquinhez, de um lado e do outro, da prodigalidade. Devidamente orientado, incentivará hábitos de liberalidade, auxiliará o jovem a aprender a dar, não por um mero impulso do momento, ao serem suscitados os seus sentimentos, mas a dar regular e sistematicamente. Sistematicamente. O dar vai fazer parte da vida. Devemos ensinar nossos jovens e crianças a serem liberais. Devemos dar o exemplo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Próximo. Vou pular esse texto aqui, que nós estamos um pouco atrasados. Ponha de parte em casa, continuando no texto bíblico. A oferta não deve ser separada aqui na igreja, sabia? A adoração começa em casa. Muitas vezes, isso não aconteceu aqui, né, mas eu já estive em igrejas que o diácono passa salva e você vê o pessoal se batendo, sabe? Procurando. Gente, isso não é oferta. Isso acontece quando na sinaleira ali, alguém bate na janela do meu carro e eu começo a procurar algumas para dar. Como é que chama isso mesmo? Para Deus a gente não dá esmola, a gente dá a oferta. A oferta deve ser separada em casa. E isso se torna muito bom. Eu tenho o costume de, sábado pela manhã, eu separar minha oferta, colocar no envelope, colocar meu nome ali, tudo certinho, meu número de registro. E eu faço oração, sabe, ali. E agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho de dar. Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E, gente, eu estou podendo dar. Isso é uma bênção de Deus. Eu agradeço muito a Deus que Ele continue me abençoando dessa maneira que eu possa dar cada vez mais. Mas começa em casa. Um outro pastor amigo meu, ele diz que ele faz o seguinte, ele faz no culto de pôr do sol, ele entrega para cada filho, para a esposa, e ele, o envelope, e eles fazem o culto de pôr do sol de sexta, colocando a sua oferta dentro do envelope. A adoração começa no início do sábado e termina aqui na igreja. Aqui na igreja. O processo de adoração. Ponha de parte em casa, conforme a sua
prosperidade. Sabe que Deus não exige nada mais do que Ele já nos deu. É Ele que provê aquilo que nós vamos adorá-lo. E nós temos que aprender que nós devemos devolver percentualmente. Deus deu o dízimo para nós e falou assim, olha, você devolve o dízimo percentual, são 10%, e a oferta deveria também ser percentual. Porque conforme você ganha, você devolve. Eu já vi o final do ano, como dezembro ali, quando chega 13º, férias, tudo aquele monte de dinheiro, você olha aquele seu contra-cheque, né? Ô, coisa bonita, né? Dá vontade de enquadrar e colocar na parede, né? Na sala, para todo mundo ver assim, olha como é bonito esse contra-cheque. Mas no retorno das férias, como é que funciona? Aí quando chega, você diz assim, eu vou devolver para Deus R$100 de oferta por mês. Só que quando chega o contra-cheque de dezembro, aqueles R$100 não é justo, porque você ganhou mais. E depois das férias, quando você consegue quase nada, né? Um dia uma professora chegou para mim, falou assim, pastor, como é que eu faço? Esse mês eu recebi R$11, que vem todos os descontos, né? Falei, se for percentual, você já está abençoado, não tem problema. Você tem que devolver percentualmente, é isso que Deus quer. Porque Ele pode te abençoar mais e você devolve mais. Olha só o que diz o Espírito de Profecia nesse texto aqui. Ninguém brinque com suas responsabilidades. Se não estáis negociando com dólares, no caso aqui, vamos mudar para real, né? Mas somente com centavos, lembrai-vos de que a bênção de Deus repousa sobre a incansável diligência. Ele não despreza os dias das coisas pequenas. O sábio uso das coisas pequenas trará maravilhoso lucro. Um talento usado com sabedoria dará 2 a Deus. Espere-se que o lucro seja proporcional. Deus trabalha com proporcionalidade ao capital confiado. Deus aceita segundo o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Você deve devolver conforme Deus te dá. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz assim, você leva para Deus e depois Deus te abençoa. É uma barganha. Não. Nós não damos para Deus querendo ganhar algo. Nós devolvemos para Deus porque já recebemos dele. Entenderam? É a teologia da adoração. Deixa eu passar aqui. A grande comissão dada aos apóstolos foi a de irem a todo mundo, pregar o Evangelho. Mostra isso a extensão da obra e a crescente responsabilidade que repousa sobre os seguidores de Cristo. Nós, nos nossos dias, se a lei exigia dízimos e ofertas milhares de anos atrás, quão mais necessárias são eles agora? Se ricos e pobres deveriam dar uma importância proporcional à sua prosperidade na economia judaica, isso agora é duplamente indispensável. Se no passado se fazia isso, quanto mais nós agora que estamos perto do final, Jesus está voltando. Quanto mais nós sermos fiéis a Deus. Vou terminar com esse texto anônimo, que diz o seguinte: devemos contribuir conforme nossa renda, para que Deus não faça com que nossa renda torne-se proporcional ao que damos. É um texto anônimo, mas uma pessoa inteligente, né? Devemos contribuir conforme a nossa renda, para que Deus não transforme a nossa renda conforme ao que damos. Em torno de um mês atrás, nós conversamos, uma irmã lá em Santa Maria fez um testemunho lindo. Eles estavam... o marido não devolvia o dízimo e não permitia que ela devolvesse. Aí o pastor os visitou, eles estavam com problemas financeiros, ele orientou, ajudou eles no problema financeiro, e eles começaram a devolver, os dois, o dízimo. E uma parte em oferta. 2 semanas depois que ela se tornou fiel, não, 1 mês depois que ela se tornou fiel, ela perdeu o emprego. Aí o pastor ficou até assim, puxa vida, o que eu digo agora, né? Falei, provar e vede, né? E agora ela ficou sem emprego. Aí ele foi lá, visitou eles, estavam tranquilos. Ela falou assim, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar minha lição, mas o meu dízimo já está separado aqui. Vou devolver. Passou 3 semanas, ela foi chamada num concurso que ela tinha feito há 2 anos e pouco atrás.
Para ganhar mais, ela era contratada, ela foi demitida de uma prefeitura que ela era contratada, e agora foi concursada, chamada. O esposo ficou empolgado, mas me chamou a atenção foi o que ela falou para o esposo. O esposo ainda estava reclamando, ela devolveu o dízimo. Ela falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Se você não parar de me apurrinhar por causa do dízimo, eu não vou aceitar esse emprego. Porque eu prefiro não ter renda do que roubar o meu Deus. Porque se eu não tiver renda, eu não tenho problema nenhum em devolver o dízimo. E eu fiquei pensando, quando eu vi ela falando aquilo, eu falei, puxa vida, às vezes tem irmão com dificuldade de devolver o dízimo, né? E peca por causa disso, porque não devolver o dízimo é pecado. Quando eu visitar alguém que tiver com essa dificuldade, eu vou orar para ele perder o emprego. Porque se ele perder o emprego, ele não vai estar pecando mais e não devolver aquilo que é de Deus, e ele pode se salvar. Porque se ele continuar assim, ele vai se perder. Vocês estão entendendo meu raciocínio? Não é verdade? Uma pessoa que não está sendo fiel a Deus, a gente tem que orar para perder o emprego e passar fome e morrer, talvez, que morre salvo. Por consequência, não que eu vou orar para morrer, tá? Deixa eu ficar bem claro isso. Oração imprecatória já é coisa do passado, né, pastor Denis? Estou dizendo que a pessoa ela pode passar fome depois, necessidade, mas se ela morrer por causa da necessidade, vai morrer salva. Gente, a gente brinca às vezes com isso, mas não, é uma coisa muito séria. É muito séria. Nós estamos dizendo para Deus, como Caim, eu faço o que eu quero, te adoro como eu quiser e quando eu quiser. E é isso que o diabo quer. Lembra no começo, quando nós falamos do grande conflito? O grande conflito tem a ver com a adoração. Teve um tempo que eu achei que o diabo queria ser adorado. Eu já pensei isso, sabia? Eu até acho que ele quer, mas não é a prioridade dele. A prioridade dele é fazer que você não adore a Deus. Ele falou assim, ó, o diabo quer ser adorado, mas se você não adorar a Deus, ele já está tendo vitória. O negócio dele assim, é fazer não adorar a Deus. Agora eu te pergunto, você quer adorar a Deus? Ou melhor, você quer fazer a vontade de Deus? Ou a vontade do inimigo de Deus? Eu não vou perguntar quem é fiel e quem não é, até porque isso não tem nada a ver com isso. Entre você e Deus. Mas eu quero te fazer um desafio. Que você pense nisso. Um dia um aluno, eu era professor da escola, um aluno me perguntou assim, o menino tinha uns 8 anos, e ele chegou, pastor, professor, ele me chamava, né, professor, se meu pai não devolver o dízimo, ele vai se perder? E eu fiquei sem resposta para ele, e fui para casa, e orei sobre o assunto, estudei, e eu mesmo perguntei para Deus, Senhor, se quem não devolve o dízimo, vai se perder? Aí eu falei, o que vai se perder? Vai se perder por causa do pecado. Que não quis deixar o pecado, um pecado da rebeldia, né? Pecado da rebeldia. E o que é pecado? João 3,4 diz, pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Eu fui nos 10 mandamentos, eu não achei nada sobre o dízimo, mas eu achei um verso que diz, não furtarás, não roubarás. E eu vou para Malaquias 3,8 e diz, quem não devolve o dízimo e oferta, rouba a Deus. E eu tive que voltar para aquele guri e dizer para ele assim, guri, se teu pai não devolver o dízimo e oferta, ele vai se perder. E vai se perder por pouco, porque 10% é o pouco do todo. O muito fica com a gente. Nós devemos ser fiéis dizimistas e fiéis pactuantes. Que Deus possa me abençoar e te abençoar. E que nós possamos renovar nosso pacto diário. Eu sei que muitos aqui são pactuantes. Eu não ia fazer apelo, sabe? Mas sabe quando o Espírito Santo começa assim, te incomodar e dar um frio na barriga, te dar um arrepio? Você deve ter sentido alguma coisa assim. O Espírito Santo fala. Eu quero cantar com você, no final, um hino. Não combinei com vocês aí em cima, mas vocês devem ter. Toma Meu Coração, do Prisma. Nós temos um CD jovem alguns anos atrás, vamos cantar isso no final. Mas antes da música, eu quero fazer um apelo sem música, para não dizer que tem emoção por trás, sabe? Eu quero que a razão
possa falar agora à tua mente. São 2 apelos, na verdade. Se você é um pactuante, que tem já uma oferta sistemática, percentual, além do dízimo, eu quero que hoje você renove esse pacto, tá? Renovando esse pacto. Se você não é pactuante, eu quero que você se torne pactuante hoje. Mas quanto, pastor? Não, o quantos por cento é você e Deus, só toma uma decisão. Ninguém é pobre o suficiente para não devolver 1% de oferta. Eu comecei muitos anos atrás, 20 anos atrás, com 3%. E hoje Deus me dá a graça de devolver 15% de oferta. Isso é gradual, é um processo, mas você tem que tomar a decisão. Então eu gostaria de agora, se você já é pactuante, que você renove o seu pacto. E se você não é, que você aceite ser um pactuante. Alguém gostaria de se colocar de pé? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sua decisão, pela sua continuidade. E que Deus realmente te use. Use grandemente. Sabe, a obra do Evangelho está prestes a terminar. E a oferta que você devolve, com certeza, estará ajudando a apressar a vinda do Senhor. Amém. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti,
respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Vendo essa igreja, atendendo esse apelo, se colocando aos pés de Deus, eu vejo que está breve a volta de Cristo. Nós temos na sessão orado muito pela descida do Espírito Santo. Eu acredito que você também ora por isso. Por que não pode a descida do poder começar por essa igreja? Por cada um de nós. Que, se for vontade de Deus, que isso aconteça. E que o mundo à nossa volta seja transformado. Eu vou orar agora por você. Mas não quero orar sem antes te fazer 2 convites. Hoje à tarde estaremos aqui a partir das 4 horas. O pastor Laudeci, tesoureiro da sessão, eu estarei com ele aqui para que possamos conversar de maneira mais profunda sobre a questão de dízimos, ofertas, recursos. Venha, traga suas perguntas. E amanhã à noite eu estarei aqui novamente pregando sobre adoração. As crises desse mundo, de como Deus nos faz enfrentar a crise que nós estamos passando. Espero você, tá bom? Hoje à tarde e amanhã à noite. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grande Pai, querido Deus, que privilégio é fazer parte do Teu povo. Cada um que está aqui não está aqui, Senhor, por coincidência, por vontade própria. Mas Tu nos escolheste para terminar a pregação do Evangelho nessa terra. Através de palavras, estudos bíblicos, através do testemunho, mas também através dos recursos, Senhor, que Tu nos abençoa. Tu não precisas de dinheiro, nós não precisamos de dinheiro, Senhor, mas Tu nos dá para que possamos ajudar a terminar a pregação do Evangelho nessa terra. Nos torna mais liberais, nos torna livres do egoísmo, nos torna livre do consumismo, Senhor, para que possamos depositar aquilo que temos nos cofres do céu, que possamos depositar na Tua igreja, para que possamos salvar mais almas, Senhor, para que ninguém se perca, mas para que todos se salvem. Te pedimos isso e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe, foi um privilégio estar com vocês, estarei à porta me despedindo.